Olá, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 9. O tema de hoje é o sábado no Novo Testamento. Texto para memorizar, Hebreus capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vamos lá, e o pensamento central, desejado de todas as nações, página 289, diz o seguinte: o sábado trará alegria a todos os que o recebem como sinal do poder criador e redentor de Cristo. Vendo Cristo no sétimo dia, alegram-se no Redentor. O sábado os encaminha às obras que Deus criou como evidência do grande poder divino na redenção. Estudo adicional, Patriarcas e Profetas, página 44 a 51, ou seja, o segundo capítulo, cujo título é A Criação. Aqueles que puderem, que tiverem acesso ao Patriarcas e Profetas, pode ler, dar uma aprofundada nesse capítulo muito bonito, a criação. Primeiro tópico, nosso exemplo. A pergunta A diz: como será a nossa vida se realmente amarmos a Jesus e seguirmos o seu exemplo? Como será a nossa vida? Lá em João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se realmente amamos a Deus, a nossa vida será uma vida de obediência. E como demonstraremos essa obediência a Deus, esse amor a Deus? Guardando os seus mandamentos. Um filho, quando ele ama o pai e quando ele ama a mãe, o que ele faz? Ele respeita, ele obedece. Mesma coisa somos nós, porque é a própria Bíblia que diz: olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É uma prova de obediência, prova de respeito para com Deus. E ainda em João 15, versículo 10, ainda diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha como é profundo esse verso. Então você quer permanecer no amor de Cristo? Guarda os mandamentos. Permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha, Jesus não teve pecado. E Jesus guardou os mandamentos também. Jesus obedecia ao Pai. Jesus se levantava de madrugada para orar ao Pai e nem teve pecado. Imagina nós, pecadores. Devemos, então, mostrar que amamos a Deus, guardando os mandamentos. E a segunda parte da pergunta diz: o que ele fez no sábado? Nós sabemos que Jesus curava, curava no sábado, curou muitos cegos, expulsou demônios, mas ele também fazia uma coisa no sábado especial, que devemos fazer também, seguir o exemplo de Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 4, os versos 16 e 31 diz alguma coisa a respeito, acompanhe. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Olha que esse detalhe. Era costume de Jesus, fazer o quê? Ir na sinagoga, e levantou-se para ler. Então era costume Jesus frequentar a igreja, a sinagoga, no dia de sábado, era o costume. E ele aqui, nessa ocasião, ele levantou-se, participou, ele leu, E o versículo 31 diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, Jesus ensinava, Jesus ia à sinagoga, Jesus ia à igreja, e aqui Cristo nos deixou o exemplo, de nós participarmos das atividades espirituais, porque o sábado é um dia santo, é um dia abençoado, santificado. Então, devemos cuidar das coisas de Deus, ajudar o próximo, curar, pregar, ouvir, ir à igreja. Tudo isso Jesus fez para nos dar o exemplo. Lembrando de novo, Jesus não tinha pecado.
E olha a atitude de Jesus. Tudo isso ele fez para que pudéssemos hoje seguir as suas pisadas, o seu exemplo. Vamos ver então o que diz aqui na nota. Qual é a prova da conversão? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqui tem uma pergunta e já tem a resposta. Você quer dar prova de que você está convertido, de que você aceitou Jesus? Pois bem, segundo a Escritura, a prova é: guarda os mandamentos. Se você me ama, não deixe que o amor seja apenas um suposto sentimento de apego às pessoas. Tem que ser um amor racional, um amor que leva à obediência, à felicidade. O amor genuíno se baseia na guarda dos meus mandamentos. Olha aqui, o próprio Jesus falando. O amor que leva à obediência voluntária não é algo inconsciente, mas um princípio forte e fixo que se revela em palavras e atos. Aqui, a guarda dos mandamentos precisa ser uma atitude racional, como diz aqui, um princípio forte, fixo, bem solidificado na rocha, que é Cristo. Jesus fez um sacrifício infinito. Nada menos do que a vida do Filho amado de Deus seria suficiente para quitar a pesada dívida que contraímos por quebrar a lei de Deus. Nós quebramos a lei de Deus, contraímos uma dívida. E aqui, olha só, uma dívida muito grande, como diz, uma pesada dívida. E aí Jesus, que não tinha pecado, ele fez um grande sacrifício. Aqui diz que foi um sacrifício infinito. E veio morrer em nosso lugar para pagar a nossa dívida. Olha só, que grande amor de Deus em doar o seu Filho. Que grande amor de Jesus vir morrer por nós, para saldar a minha dívida do pecado, para saldar a sua dívida de pecado. Jesus morreu por nós. Ele tomou sobre si nossa natureza e se fez pecado por nós, para que pudéssemos ter a remissão dos pecados passados. E por meio da força e da graça divinas, cumprir os justos requisitos da lei. Por nós mesmos não podemos guardar a lei, não temos forças. Mas com a força do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, confiando no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz por nós, aí nós podemos guardar a lei. Vamos ver. A pessoa que adota uma opinião de que não faz diferença se guardamos ou não os mandamentos de Deus, não está familiarizada com Cristo. Tanto faz guardar os mandamentos ou não. Aqui diz, uma pessoa que diz isso não está familiarizada com o que Cristo espera de nós, com Cristo. Jesus diz: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. E aqueles que seguem a Jesus agirão como ele agiu. Repetindo, Jesus não tinha pecado e guardou os mandamentos do Pai. E aí, Jesus disse, olha, se você me ama, você também vai guardar os mandamentos. E vai permanecer no amor do Pai também, assim como eu permaneço. Olha que interessante. Vamos agora à pergunta B. O que devemos fazer tendo em vista o seu exemplo? E agora? Já vimos o exemplo de Cristo. E hoje nós? Para a minha vida, para a sua vida, o que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Vamos refletir no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Devemos seguir as pisadas de Cristo. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Para isso, Cristo nos deixou o exemplo. Então, aqui responde a pergunta, o que devemos fazer? Tendo em vista seu exemplo, devemos seguir, obedecer, seguir as pisadas de Cristo. É isso que devemos fazer. E ainda refletindo, em 1 João 2,6 diz, aquele que diz
que está nele, né, também deve andar como ele andou. Agora a pergunta que não quer calar é essa: estou eu andando como Cristo andou? Está você andando como Cristo andou, seguindo o exemplo de Cristo? Que cada um responda para si. Esta é uma autorreflexão que devemos fazer, uma reflexão com a ajuda do Espírito Santo, né? Seguir o exemplo de Cristo em nossa vida e fazer como o salmista, sempre estar perguntando: Senhor, se eu tenho pecado em alguma coisa, se eu tenho quebrado a lei, mostra no que eu estou errado, no que eu estou errada. Essa mesma pergunta nós devemos fazer também. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos, para que possamos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus em Cristo Jesus e seguir o exemplo de Jesus com a ajuda do Espírito Santo, confiando nos méritos de Jesus, no sangue que Jesus derramou na cruz. Aí poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, segui a carreira, guardei a carreira e guardei a fé. Então, que possamos permanecer firmes no caminho. Bons estudos da lição.